que significa a Páscoa para você? Para muitas pessoas, a Páscoa não passa de uma boa oportunidade de lucrar. Para os comerciantes, para os fabricantes de chocolate, por exemplo, vamos perceber aí que esse é o momento de um ápice, de um na lucratividade, nessa condição de Páscoa como um ponto de mercado, como uma data onde se explora com muito mais veemência, com muito mais ousadia a respeito, das vendas de chocolate. Bom, nós podemos olhar para tudo isto e até discernir de que há por trás dessas questões muitos valores, mas nos falta perceber, mediante aquilo que o comércio passa como Páscoa, o principal valor da Páscoa. É interessante que se nós fizermos uma volta ao passado e darmos uma olhadinha na palavra de Deus, vamos perceber que a Páscoa significa muitas coisas, mas dentre elas, e a principal, é a passagem da vida para a morte. A Bíblia relata no texto muito especial, que eu quero ler aqui nesse instante, um texto que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte, no capítulo 2, verso 14 e 15. Olha o que diz a palavra. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. O apóstolo Paulo então fala aqui de que nós estávamos endividados, nós estávamos numa situação delicada contra Deus. O ser humano estava numa condição de inimizade contra Deus, numa condição de ofensa contra Deus, numa condição de distanciamento, de uma ruptura, de uma cisão, de maneira em que não havia comunhão entre nós e o Senhor. E a Bíblia então nos mostra que Jesus Cristo, quando se entregou lá na cruz do Calvário, ele nos devolveu uma condição de estabelecermos uma amizade com Deus. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós tiramos de sobre nossa vida a condição de condenação para recebermos a condição de justificação. Não somos mais condenados, mas agora perdoados por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Para que esse momento que Paulo escreve aos Colossenses tenha um pouquinho mais de significado, vamos voltar um pouco no passado, quando olhamos lá para trás, no tempo em que o Senhor estava tirando o seu povo do Egito, da escravidão do Egito. A Bíblia diz que Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. A última praga era a praga dos primogênitos. Uma das questões que marcou aquela última praga é que Deus orientou que deveriam ser imolados cordeiros e pego o sangue desses cordeiros e marcado os umbrais das portas dos israelitas, dos hebreus. E à noite o espírito de morte passaria. E quando o espírito da morte passasse e olhasse para aquela casa e houvesse ali a marca do sangue do cordeiro, ali o espírito de morte pouparia aqueles que ali residiam para terem o privilégio de viverem. E é interessante que se não tivesse a marca do cordeiro, o primogênito daquela casa seria ferido de morte. Basicamente isso é uma forma simbólica que aponta para o que Cristo fez muitos anos depois. A Bíblia diz que João Batista, ao se deparar com Jesus, faz uma declaração profética. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus foi imolado, que o seu sangue foi vertido como Cordeiro de Deus. E o sangue de Jesus marcou a nossa vida, de maneira em que a morte não mais está sobre nós, mas sim a vida. Fomos poupados. Nós fomos poupados por causa do perdão de Jesus revelado lá no Calvário. Estávamos condenados a priori, estávamos definidos na condição de condenados, mas Ele reverteu esse quadro, Ele pagou a nossa dívida, Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós nas ordenanças. E diz a palavra que Ele expôs os nossos inimigos, os principados e as potestades, Ele expôs publicamente ao desprezo e à vergonha, e deles triunfou lá na cruz. Para muitos, a cruz é um símbolo de derrota, de ruína, de humilhação. Para nós cristãos e para todo o cristianismo, de uma forma geral,
A cruz é sinônimo da maior vitória de Deus e a vitória sobre o pecado, a vitória sobre as questões que envolvem aquilo que nos aprisionava e que nos distanciava de Deus, que era o pecado. Na verdade, alguns chegam a dizer que a cruz é a maior pseudo-derrota, a maior falsa derrota que o mundo experimentou. Porque ali estava, de forma muito clara, sendo exposto à vergonha o Senhor dos Senhores. Mas aquilo que a princípio era uma demonstração de derrota e de ruína, era na verdade a maior de todas as vitórias que nós pudemos experimentar. Nenhum outro momento na história, desde que o mundo é mundo, se pôde ver uma vitória tamanha como a vitória expressa na cruz do Calvário. Que era a vitória sobre o diabo, a vitória sobre a nossa carne, a vitória sobre os pecados, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre a morte, a vitória sobre todas as coisas. Está muito claro, de uma forma expressa, lá no Calvário. Quando Jesus verteu o seu sangue, ele estava dizendo o quanto nos amava. E ele estava dizendo, estou disposto a perdoá-los, a despeito de serem pecadores, de estarem em ofensa contra mim e o Pai. Eu os perdoo. É interessante que lá no Calvário, num dado momento, ele olhando para aquele povo que o crucificava, ele disse para o Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu quero pegar todo esse conhecimento que foi compartilhado agora em breve momento e aplicar isto a esse momento que estamos vivendo, que é mais um ano de comemoração da Páscoa. Páscoa é passagem da morte para a vida. Estarmos condenados à morte e agora recebemos o privilégio de vivermos, e não de apenas vivermos, mas de vivermos eternamente com Deus. Fomos perdoados para a eternidade e tivemos o privilégio de viver aqui nesta terra uma vida de abundância, uma vida que transborda graça, uma vida que transborda amor de Deus, uma vida que torna possível, por causa dessa graça de Deus, o sorriso, a satisfação, a felicidade, o contentamento. Mais do que um momento para o comércio ganhar dinheiro, Páscoa é a demonstração de graça de Deus, é a demonstração de amor de Deus por você, por sua família, por todos nós. Que Deus abençoe a sua vida e que essa Páscoa seja um momento em que eu e você possamos relembrar o quanto Deus nos ama, mesmo que você não seja amado por ninguém ou não se sinta amado por ninguém. A Páscoa é uma declaração de amor, Deus dizendo, eu te amo. Acima de qualquer coisa, você é importante para mim. Deus abençoe a sua vida e te ajude a compreender essas verdades, em nome de Jesus.